Bem-vindos ao canal, eu sou a Miranda. No vídeo de hoje eu vou partilhar com vocês o top Noronha. Eu espero que vocês gostem e se inspirem a fazer os de vocês. Todas as medidas e como fazer os tamanhos P, M, G, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Para esse projeto eu estou usando Charme, a cor é o número 3227. O Charme é um fio 100% algodão, ele tem 150 gramas. Para o tamanho P, são 6 aros, nós vamos fazer 30 pontos, 30 correntinhas, mais uma. Para o tamanho M, que é esse aqui, que são 7 aros, nós vamos fazer 42 pontos, mais um. 42 correntinhas, mais uma correntinha. Para fazer os 7 aros, tamanho M. Para o tamanho G, para fazer 8 aros, vai precisar de 48 pontos, mais um. Esse trabalho é múltiplo GCs. Então, eu vou fazer agora, junto com vocês, mais uma tirinha dessa. Nós vamos precisar de duas. A minha tirinha ficou com 22 centímetros, 4,5, quase 5. Eu vou usar aqui a agulha número 3. Começar aqui fazendo o meu nozinho corrediço. Fecho bem e vou fazer agora 42 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Não aperta muito as correntinhas para ficar mais fácil de nós trabalharmos depois, tá? 42 e agora mais uma. Vou laçar, vou contar aqui. 1, 2, 3. Na quarta, pego aqui uma laçadinha e vou fazer aqui agora 7 pontos altos. Quatro, 5, 6 e 7. Aqui é muito importante prestar atenção, porque como fica apertadinho o ponto, às vezes a gente pode pular uma correntinha e depois no final pode faltar. Para que isso não aconteça, quem quiser fazer também um pouco mais de correntinha, caso pule alguma, e aí não tem problema depois, que só depois se sobrar correntinhas é só desmanchar. Então aqui, depois de fazer os 7 pontinhos altos, eu vou contar aqui 1, 2, aqui na terceira, pegando 2 alcinhas, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Laço, venho aqui e conto 1, 2, na terceira, pego uma alcinha e vou fazer aqui 7 pontos altos. Sete. Dou aqui uma puxadinha para ver bem as correntinhas. 1, 2, aqui na terceira, pegando 2 alcinhas, fecho aqui com um ponto baixíssimo. Nós vamos formando metade aqui do nosso arinho, tá? Vamos laçar. Vamos contar 1, 2, 3. Aqui na terceira, pegando uma laçadinha, uma alcinha, nós vamos fazer aqui 7 pontos altos. Sete.
contamos aqui, olha. 1, 2, na terceira, pegamos aqui 2 alcinhas e fechamos com um ponto baixíssimo. Laçamos, 1, 2, na terceira, pegando uma alcinha, vamos fazer aqui 7 pontos altos. Nós vamos fazer isso até o final, sempre a mesma coisa, pulando de 3 em 3. E eu volto quando eu finalizar ali. Chegando no final, eu volto para nós finalizarmos juntos. Vamos lá para o último. Laço, 1, 2, na terceira, 7 pontos altos. Venho aqui, 1, 2, aqui na última. Pegando 2 alcinhas, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Se certifica que tem aqui 7. Agora, nós vamos virar o trabalho e vamos trabalhar aqui. Vamos fazer aqui nessa carreira a mesma coisa que nós fizemos aqui embaixo. Já vou aproveitar para esconder esse fiozinho. Então, eu venho aqui, eu laço, vou vir aqui dentro da argolinha que se formou e vou fazer 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou vir aqui, onde nós unimos com um ponto baixíssimo, venho aqui e faço outro baixíssimo. E aqui nós formamos nossa argolinha aqui. Venho aqui para o seguinte, laço e vou fazer aqui 7 pontos altos. Sem nenhuma correntinha, nada, a gente já vem para o seguinte aro. 3, 4, 5, 6 e 7. Venho aqui na união, olha, bem aqui, e fecho com um ponto baixíssimo. Ficando assim, ó, laço, já venho no seguinte e faço aqui 7 pontos altos. Então, eu vou fazer isso até o último aro e volto para nós darmos sequência. Sete. Venho aqui na terceira correntinha, 1, 2, aqui na terceira, fecho com um ponto baixíssimo. Aqui, olha, eu faço um ponto baixo, venho aqui na seguinte, faço um ponto baixíssimo, no seguinte, um baixo. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou pular um de base, venho aqui no seguinte, faço um baixo. No seguinte, faço um baixíssimo e no seguinte, um ponto baixo, tá? Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui no seguinte aro, pulo 1, 2, aqui no terceiro, faço um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixíssimo. E no seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinha. Pulo 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixíssimo. E no seguinte, um ponto baixo. Então, eu vou fazer isso até chegar aqui e volto. Fiz aqui o último pontinho baixo, eu vou fazer 1, 2, 3 e 4. Aqui nas esquininhas vão ser 4 sempre, tá? Depois é sempre 3 correntinhas. Então, aqui eu pulo um pontinho, venho no seguinte e faço aqui um ponto baixo.
no seguinte faço um ponto baixíssimo, no seguinte um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou pular um ponto de base, no seguinte vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixíssimo, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui, pulo 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. No seguinte, um baixíssimo e no seguinte, um ponto baixo. E assim nós vamos trabalhar até chegar aqui. Agora eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 1, venho no seguinte e faço aqui um ponto baixo. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. E agora nós vamos fazer pontos baixos ao redor de todo o trabalho. Então, venho aqui no seguinte e faço um ponto baixo, no seguinte um ponto baixo, já venho aqui para dentro do nosso aro, das nossas correntinhas, vou fazer 2 pontos baixos, 2 correntinhas de separação, no mesmo lugar, 2 pontos baixos. Aqui nós temos 3 pontinhos que nós trabalhamos, então nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto que nós temos aqui. Trabalhamos aqui os 3 pontinhos baixos, aqui nós temos as 3 correntinhas, então nós vamos fazer 3 pontos baixos. Aqui nós temos o nosso primeiro pontinho, e vou fazer 1, 2 e 3 pontos baixos. Aqui a correntinha, 3 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar isso até aqui na outra esquina e volto. Cheguei aqui dentro da nossa correntinha, vou fazer 2 pontos baixos, 2 correntinhas e no mesmo lugar, 2 pontos baixos. Aqui nós temos 3 pontinhos, vou trabalhar os 3, 1, 2 e 3. Aqui dentro, nós vamos fazer 2 pontos baixos, 2 correntinhas, aqui no mesmo lugar, mais 2 pontos baixos. Agora, aqui nós temos os 3 pontinhos baixos. Trabalho aqui 1, 2 e 3. E agora, eu vou trabalhar até ali o final e volto para nós finalizarmos aqui o trabalho. Essa é a nossa última carreirinha. 2 pontinhos baixos, 2 correntinhas no mesmo lugar, 2 pontinhos baixos. Trabalho aqui, um pontinho baixo. Pontinho baixo, e aqui nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Essa aqui agora que nós vamos fazer essa tira é a tira da alça. Nós temos aqui 23 aros, tá? Para fazer os 23 aros, nós vamos fazer uma correntinha com 138 pontos mais um, tá? Nós vamos precisar de 2 desse. Então, eu vou fazer ele e depois os seguintes eu já não vou fazer com vocês, tá? O seguinte vai ser esse aqui, que é da parte de baixo, que nós temos que pôr 2. Esse aqui é 26 aros, pro tamanho M, tá? Então, esse daqui vocês já, depois de fazerem o pequeno, vocês já conseguem fazer esse e esse. Só mudar o número de correntinhas. Então, para esse aqui, nós vamos fazer
as 138 correntinhas mais um. E depois, para os dois que nós temos que usar aqui na parte da cintura, vão ser 156 pontos mais um, tá? Duas tiras também. Então, agora nós vamos para essa daqui. Nós vamos montar uma tira de 138 pontos mais um. Aqui, ó, já tenho as 138 correntinhas mais um. Só vou começar aqui para vocês relembrarem. Vou laçar, vou pular aqui 1, 2, 3. Na quarta, pegando aqui uma alcinha, vou fazer aqui os 7 pontos altos, tá? É a mesma coisa que o outro, tudo igual. A única coisa que muda é que aqui nós vamos ter mais aros, tá? Então, vocês façam aí as duas tiras de vocês, as duas alças. 1, 2, aqui no terceiro, fecho, pegando as duas alcinhas ali, fecho com um baixíssimo laço, pulo 1, 2 no terceiro, tá? Então, eu vou finalizar a minha segunda alça e volto. Nós vamos fazer agora o nosso square, nós vamos precisar de dois, exatamente iguais a esse, tá? Por exemplo, esse aqui eu tô fazendo pro tamanho M, mas quem quiser fazer um tamanho G, um GG, é só aumentar. Pro G, mais uma carreira, aumentando mais uma carreira nesse square e mais uma carreira no outro square, nós já vamos ter aqui só com os square 4 centímetros a mais. Depois, nas laterais, nós também vamos fazer, aqui no caso do M, eu vou fazer 6 carreiras de cada lado. Para o tamanho G, é só fazer uma a mais de cada lado, já vão ser 6 centímetros, e aí é ir vendo e adaptando ao tamanho, tá? Então, vamos começar agora a fazer esse square. Para começarmos o square, nós vamos fazer aqui um nozinho corrediço e vamos fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vamos vir aqui na primeira e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vamos subir 1, 2, 3 correntinhas, vamos laçar. E aqui no meio do nosso aro, aqui que ficou, das correntinhas, e no meio nós vamos fazer agora mais 15 pontos altos. Porque aqui nós já temos as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, então nós vamos trabalhar aqui dentro mais 15 pontos, totalizando 16 pontos altos. E 16 pontinhos. Vou vir aqui na terceira correntinha do princípio, 1, 2 na terceira, e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, vou laçar, vou vir aqui no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto alto. Vou laçar, no seguinte ponto, eu vou fazer só um ponto alto. Laço, aqui no seguinte, eu vou fazer 2 no mesmo lugar. No seguinte, eu faço 1. Laço, no seguinte, eu faço 2. Então, essa carreira vai ser toda assim. 2 pontos altos no mesmo lugar, um ponto alto no seguinte. 2 pontos altos no mesmo lugar e um ponto alto no seguinte ponto da base, tá? Nós vamos fazer isso toda a volta. Quando eu finalizar, eu volto para nós começarmos a carreira seguinte. Fiz aqui meu último pontinho, fiquei aqui com 24 pontos, venho aqui na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo, eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, vou laçar e aqui no mesmo lugar eu vou fazer um ponto alto. Eu tô colocando ponto alto aqui, olha, entre os pontos, tá? Não é na correntinha. Faço 1, 2, 3 correntinhas de separação, laço, venho aqui no mesmo lugar e faço mais 2 pontos altos. Formando aqui um lequezinho, tá? Laço, pulo aqui 1,
2, 3 pontos altos, venho aqui nesse espaço dos pontos, faço aqui 2 pontos altos, 3 correntinhas, laço e faço mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Laço, conto 1, 2 aqui no espaço, depois de 3 pontos, faço aqui 2 pontos altos no mesmo lugar, 3 correntinhas de separação e 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Eu vou fazer isso toda a volta, tá? Nós vamos ficar com 8 lequezinhos. Quando eu chegar aqui, eu volto para nós finalizarmos juntos. Finalizo aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, nós vamos para nossa próxima carreirinha. Nós vamos vir aqui para... aqui, ó, nós fizemos aqui um baixíssimo. Vamos fazer aqui outro baixíssimo. Chegamos aqui no nosso arquinho das 3 correntinhas. Vamos fazer aqui um baixo, 1, 2 correntinhas. E agora, nós vamos fazer 6 pontos baixos, para ter aqui um total de 7 pontos baixos, contando com as 3 correntinhas do início. 6, 7 pontos altos. Nós vamos fazer uma correntinha, vamos laçar e já vamos vir aqui na seguinte argolinha. E vamos fazer 7 pontos altos. Uma correntinha, laço, venho aqui no seguinte e faço 7 pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha de separação, venho no seguinte e vou fazer a mesma coisa. Quando eu chegar aqui, eu volto. Cheguei aqui no final, faço uma correntinha de separação, venho aqui na terceira correntinha do início, fecho com um baixíssimo, que eu vou fazer uma correntinha. Aqui no seguinte, eu vou introduzir e vou fazer um ponto baixo. 2. Eu vou fazer toda a volta em pontos baixos, até chegar aqui. Chegando aqui, eu ponho a minha agulha aqui nesse espaço da carreira anterior, puxo o fio, subo ele e fecho aqui com um baixíssimo. Venho aqui no primeiro ponto aqui do nosso lequezinho, faço um ponto baixo, vou fazer ponto baixo sobre cada ponto aqui que eu encontro. Fiz aqui o último pontinho baixo, venho aqui nesse espaço, pego o fiozinho aqui atrás, puxo e tiro os dois aqui com ponto baixíssimo. Venho aqui no seguinte pontinho, faço aqui um ponto baixo para cada ponto de base. Fiz aqui o último, tenho aqui esse espaço, venho aqui no anterior, pego o fiozinho aqui atrás, puxo e tiro as duas laçadinhas aqui. Venho no seguinte ponto aqui e faço os pontinhos baixos. Então, eu vou fazer isso toda a volta. Quando eu chegar ali no final, eu volto para nós finalizarmos juntos
e seguirmos para a seguinte carreira, tá? Então, vai ficando assim, olha, vai ficando esse efeito super bonito. Cheguei aqui no final, vou fazer aqui o último, puxo o fio, tiro os dois, venho aqui nesse princípio que nós começamos e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou trabalhar um ponto baixo, 2, 3, 6. Aqui onde nós temos esse efeito que nós fizemos na carreira anterior, aqui nós vamos laçar e vamos fazer meio ponto alto. Agora, o que nós vamos fazer nessa carreira é deixar essa flor aqui quadrada, tá? Então, agora eu vou fazer aqui pontos baixos, 1, 2, 3 e 4. O seguinte, eu laço, depois de fazermos aqui esse meio ponto alto, eu fiz 1, 2, 3, 4 pontos baixos, laço, venho no seguinte e vou fazer meio ponto alto, laço, no seguinte eu vou fazer um ponto alto, laço 2 vezes, no seguinte eu vou fazer um ponto alto duplo. Agora eu laço 1, 2 e 3, e aqui eu vou fazer um ponto alto triplo. Tiro 2, tiro 2, tiro 2 e tiro 2, certo? Que já é uma das nossas esquinas. 1, 2, 3 correntinhas de separação. Laço 1, 2, 3 no mesmo lugar. Faço aqui um ponto alto triplo. Tiro 2, tiro 2, tiro 2 e tiro 2. Laço 1, laço 2, que agora nós vamos fazer um ponto alto duplo aqui no seguinte ponto. Tiro 2, tiro 2, tiro 2. O seguinte é um ponto alto, no ponto seguinte da base. O seguinte é um meio ponto alto. E o seguinte já é um ponto baixo. E aqui nós fizemos a nossa primeira esquininha. Então, aqui fizemos um ponto baixo, 2, 3, 4, 4 pontos baixos. Chegamos aqui, onde nós temos que fazer meio ponto alto. Fazemos aqui meio ponto alto e seguimos agora com os pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Laço, faço aqui o meu primeiro ponto meio alto. Laço, faço o meu ponto alto no seguinte ponto de base. Laço 2 vezes, no seguinte ponto, faço um ponto alto duplo. Laço 1, 2, 3 vezes e aqui eu vou fazer um ponto alto triplo. Faço 1, 2, 3 correntinhas, laço 1, 2, 3 vezes e venho aqui no mesmo lugar e vou fazer um ponto alto triplo. Laço 1, laço 2, venho aqui no seguinte ponto e vou fazer um ponto alto duplo. Laço uma vez, venho no seguinte ponto da base e faço um ponto alto. Laço uma vez, venho no seguinte e vou fazer aqui meio ponto alto. O seguinte, nós vamos fazer um ponto baixo, 2, 3 e 4. Aqui nós chegamos onde nós temos que fazer meio ponto alto. Agora, nós vamos fazer aqui 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Laço e vou fazer aqui meu primeiro pontinho meio alto. Laço, faço meu ponto alto. Laço 2 vezes, faço meu ponto alto duplo. Laço 1, 2, 3 e aqui faço meu ponto alto triplo. 3 correntinhas de separação. Laço 1, laço 2, laço 3. No mesmo lugar,
faço aqui meu ponto alto triplo. Laço uma, laço duas, no ponto seguinte, faço meu ponto alto duplo. Laço uma vez, no ponto seguinte, faço um ponto alto. Laço uma vez, no seguinte, faço meio ponto alto. E agora, nós vamos fazer os nossos pontinhos baixos. 1, 2, 3 e 4. Chegamos aqui onde nós temos que fazer meio ponto alto. Vamos fazer 1, 2, 3 e 4. Começamos tudo novamente. Olha, nós já temos aqui 1, 2, 3 esquininhas. E vamos fazer aqui nossa última esquininha. Então, aqui nós fizemos o nosso último ponto baixo, laço, faço aqui um ponto meio alto. Laço, faço um ponto alto. Laço duas vezes, um ponto alto duplo. Laço uma, duas, três vezes e aqui faço um ponto alto triplo. 3 correntinhas, 1, 2, 3, laço 1, 2, 3, no mesmo lugar, faço aqui um ponto alto triplo. Laço duas vezes, aqui no seguinte, faço um ponto alto duplo. No seguinte, um ponto alto. No seguinte, meio ponto alto. E aqui, fecho com baixíssimo, que é onde nós começamos. Agora, nós vamos para a nossa carreira seguinte, que é de pontos altos. Então, aqui nós vamos subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vamos laçar e vamos fazer ponto alto sobre cada ponto alto que nós temos aqui na base. Laço aqui dentro, onde nós temos as 3 correntinhas, nós vamos fazer 2 pontos altos, separado por 3 correntinhas, laçamos, e aqui no mesmo lugar, nós vamos fazer mais 2 pontos altos. Laçamos e vamos agora fazer ponto alto sobre cada ponto que nós encontrarmos aqui na base, até chegar ali na nossa outra esquina, e nós vamos fazer a mesma coisa. 2 pontos altos, separados por 3 correntinhas. Laço, venho aqui dentro, faço 2 pontos altos, 3 correntinhas, laço, aqui no mesmo lugar, 2 pontos altos. Laço e vou fazer agora ponto alto sobre cada ponto que eu tenho aqui na base. Até chegar na outra esquina e vou fazer a mesma coisa, tá? Quando eu chegar aqui para finalizar, eu volto. Fecho aqui na terceira correntinha, com ponto baixíssimo, subo 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior, agora vou fazer nessa. Pontos altos, aqui nos espaços vamos fazer 2 pontos altos separados por 3 correntinhas. E isso nós vamos fazer mais 3 carreiras, tá? Até termos um total de 1, 2, 3, 4, como esse aqui, tá? Esse aqui, olha, depois aqui eu fiz 1, 2, 3 e 4. Pro tamanho G, faz mais uma, então vai ser 5. Pro tamanho GG, faz 6, tá bom? E pro tamanho P, pode fazer uma a menos. Então, quando eu finalizar, eu volto.
aqui finalizando o meu quadradinho. Então, eu venho aqui 1, 2, na terceira correntinha, faço aqui um baixíssimo, corto o fio. Na verdade, aqui não vou fazer o baixíssimo. Em vez de fazer aqui, finalizei a carreira, então, eu vou vir aqui. Aqui nós temos 1, 2, 3 correntinhas. Eu venho aqui no seguinte ponto, pego essa alcinha, vou passar ela aqui por dentro e vou puxar o fio. Agora, eu venho aqui, pego esse fio e trago pra cá. E assim o nosso fechamento fica perfeito, tá? Agora, eu vou esconder o fiozinho aqui por trás, vou dar um nozinho para que fique bem seguro. Lembrando que para quem quer fazer um tamanho G, faz mais uma carreira. Cada carreira nós vamos ter 1 centímetro de aumento. Então, para o tamanho G, se nós fizermos mais uma carreira, nós temos 1 centímetro de um lado, 1 centímetro do outro. Juntando também com o quadrado da parte de trás, nós vamos ter mais 2 centímetros, que vão ser 4. Depois tem aqui nas laterais, que nós vamos trabalhar, é só fazer também mais uma carreira de cada lado, já vão ser 6 centímetros de circunferência. Se precisar mais, é ir fazendo, tá? Tem que ir fazendo, provando. Eu fiz várias vezes para chegar num tamanho M perfeito, tá? Obviamente que cada tamanho M, como cada tamanho G, P, GG, é diferente, porque nós temos os seios diferentes. Então, eu posso ser um tamanho M, ter um seio mais pequeno do que outra pessoa que também usa M. Então, assim, aqui é ir adaptando ao tamanho de cada uma, tá? Então, agora, nós temos aqui os 2 squares, o da frente, o de trás. Nós temos aqui também as 2 faixinhas com 7 argolinhas, que são aquelas que ficam aqui no decote do peito e das costas. Nós temos aqui também as 2 tiras de 23 pontos, que são as alças, tá? Depois nós temos também as outras com 26 pontos, que é aqui da parte de baixo, tá? Então, depois de nós termos todas essas partes prontas, nós vamos agora começar a unir e depois nós vamos trabalhar aqui o que falta nas laterais. Eu vou unir com uma agulha de tapeceiro, primeiro em um. Então, aqui, como nós podemos observar, aqui tem um pouquinho mais de ponto que aqui. O que nós vamos fazer é marcar o centro, que é o meio. Então, aqui nós vamos pegar o meio tanto do square quanto aqui da nossa tirinha e vamos aqui juntar os dois, aqui na hora que a gente costura e não fica torto, tá? E aqui, olha, nessa correntinha aqui do meio nós temos 1, 2 e 3. Aqui na do meio nós pegamos e aqui nós também temos 2, né? As 2 aqui de separação. Nós pegamos aqui. A mesma coisa nós vamos fazer aqui do lado. E na hora de costurar, a gente vai aqui dividindo os pontinhos para ficar bem certinho, tá? Não ficar nem mais de um lado, nem mais do outro. E assim, ele vai ficar certinho aqui. O que nós vamos fazer agora é pôr aqui para o lado do avesso. Eu vou pegar aqui um pedaço de fio, vou passar aqui na minha agulha e vou começar aqui a costurinha. Nós também podemos costurar com agulha de crochê, tá? Para quem preferir. Então, aqui eu vou tirar, vou pegar uma alcinha de um lado e uma alcinha do outro lado. Aqui eu vou fazer um nozinho, outro, e vou trabalhando aqui, pegando uma alcinha aqui de um lado, uma alcinha aqui do outro.
Às vezes a gente passa no mesmo ponto de um lado, tá? Pra coincidir aqui certinho. Vê que aqui, ó, se eu, em vez de pegar aqui, eu venho e pego aqui. De novo. Como nós não temos o mesmo número de pontos, é pra ficar depois certinho. De vez em quando só a gente faz isso, tá? Só pra ir deixando aqui, ó, um na frente do outro. Quando você vê que não tá na frente, aí você faz novamente no mesmo lugar. Ó, aqui, por exemplo, ainda tá na frente. Mas daqui a pouco, ó, aqui já não tá tão na frente. Então, eu pego aqui de novo, do outro lado. Aqui eu vou tirar o marcador. Volto e pego aqui novamente. Agora, pego uma de um lado, outra do outro. Ó, aqui, eu vou pegar aqui de novo, em vez de pegar aqui. Agora, eu já posso pegar um de cada lado. E assim fica certinha a costura, tá? Porque apesar de não ser um número exato de pontos, são poucos de diferença, não são muitos. E quando a gente divide assim com o marcador, vai marcando, não tem como errar, fica super bem. Vê que aqui, ó, eu tô finalizando e tá perfeito o número de pontinhos que eu tenho. O número que sobra aqui pro final. Aqui eu aproveito para passar o fio aqui dentro para dar um nozinho. E aqui nós temos uma parte costuradinha. Aqui depois, quando nós fizermos a lateral, ele vai ficar certinho também, tá? Olha aqui, fica super bonitinho. Agora eu vou costurar o outro lado. Já volto com as duas partes costuradas. Agora nós vamos costurar a alça aqui no quadrado até aqui, tá? Para isso, nós também vamos colocar aqui um marcador para nós nos basearmos aqui na terceira, na correntinha aqui do meio das nossas 3 correntinhas. E aqui nós temos também as correntinhas. Nós vamos costurar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui e 7, tá? Completando 7 aqui em cima. Então, venho aqui nas correntinhas aqui do meio, que são 2, a gente pega aqui dentro delas, e 3, 6, aqui, olha, nós ficamos então com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu coloquei aqui para finalizar, aqui no primeiro pontinho do arquinho 8, tá? Nós vamos fazer isso desse lado e também aqui desse lado. Eu vou agora costurar com agulha de crochê, para quem quiser também saber como se faz. Então, eu vou virar assim, porque eu vou trabalhar do lado do avesso. Vou pegar aqui a agulhinha de crochê, vou fazer aqui um nozinho corrediço. Venho aqui, onde tá o marcador, vou tirar o marcador, vou vir aqui na correntinha aqui do meio e vou vir aqui nessas duas. Pego aqui a laçadinha, faço aqui um pontinho, uma correntinha, e a partir de agora eu vou trabalhando uma alcinha de um lado, uma alcinha do outro. Puxo o fiozinho e faço aqui um baixíssimo. Venho na seguinte alcinha, de um lado e do outro, tô pegando só uma alcinha e faço um baixíssimo. Pego a alcinha de um lado, a alcinha do outro, faço um baixíssimo.
uma alcinha de um lado, uma alcinha do outro, baixíssimo. Não aperta, tá? Pra não ficar nada esticado. Olha, vai ficando super bonitinho também. Então, eu vou fazer isso. Aqui eu tenho um marcador pra gente ir se baseando, que não podemos passar daqui. Então, nós vamos adaptando aqui os pontinhos. Eu vou fazer isso até ali o final. É muito simples, uma correntinha, uma alcinha de um lado, uma alcinha do outro. Quando eu chegar lá no final, eu volto. E onde nós temos a costura da carreirinha anterior, aqui da faixa, então, eu vou ver se eu pego bem aqui no meio, pra ficar bem reforçadinho, e venho aqui na alcinha seguinte, do outro lado. E agora já vou pegando aqui as alcinhas. Vê que aqui, olha, eu já tô com a alcinha, uma tá aqui, a outra tá pra cá. Eu vou pegar aqui e aqui de novo, só pra já acertar aqui. Agora já fica certinho, vê? De vez em quando a gente faz isso pra acertar. Quando a gente tem alguma diferença de pontos, a gente faz assim, tá? Cheguei aqui. Já cheguei aqui no primeiro ponto aqui, então aqui eu vou cortar. Depois nós vamos ter um acabamento ao redor de todo o nosso top, para vocês verem como ficou aqui. Fica perfeito. Então, agora nós vamos fazer a mesma coisa com essa outra faixinha aqui de 23 aros, tá? Nós vamos também costurar aqui desse lado. Então, quando eu voltar, eu já vou ter costurado essa parte do mesmo jeito, tá bom? Colocando aqui um marcador, outro ali até onde eu quero que fique, pra ficar igualzinho esse lado. Então, aqui eu tenho as duas alças já costuradas aqui nesse square. O que nós vamos fazer agora é costurar a parte de trás agora. Então, aqui eu coloquei do avesso. Aqui nós temos o nosso outro square, e nós vamos fazer agora é costurá-las. Então, se nós colocarmos assim, vai ficar mais fácil pra gente visualizar. Colocamos ele do lado do avesso, e agora aqui nós vamos marcar de um lado e marcar do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós trabalhamos até aqui o terceiro pontinho. Vou pôr aqui embaixo também. Vou fazer a mesma coisa, tá? Vou marcar aqui também, pra ficar certinho. Vou costurar essa parte, vou costurar essa parte e já volto com os dois lados finalizados. Aqui eu já tenho as duas partes costuradas, a de trás e aqui a da frente. Agora, nós vamos começar a trabalhar as laterais, tá? Para depois finalizarmos aqui com as faixas. Então, a lateral, que é aqui o que vai ser debaixo do nosso braço, eu vou marcar aqui, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no sexto arquinho, no sexto círculo, eu vou vir aqui olha, 1, 2, aqui no terceiro pontinho dele, eu vou marcar, porque é a partir daqui que eu vou trabalhar a lateral. Aqui vai ser a parte embaixo do braço. Está certinho, aqui dos dois lados eu já tenho marcado. Aqui eu já tenho uma das laterais finalizadas, eu fiz aqui 9 carreiras, eu intercalei entre pontos altos e pontos altos separados por uma correntinha, mas cada um faz como preferir, pode fazer só pontos altos se não quiser que fique aberto, tá? Então, aqui eu vou agora fazer com vocês esse outro lado que também tá aqui marcado. Então, eu vou começar aqui pelo lado direito e começo com a carreira de pontos altos. Vou fazer aqui um nozinho corrediço, vou vir aqui onde tá o marcador e vou fazer o meu primeiro ponto, que é 3 correntinhas para subir. Já vou aproveitar aqui e vou esconder esse fiozinho, tá? Então, agora eu vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto de base. Já vou dizer para vocês quantos pontos eu fiquei aqui. Vou trabalhar isso até chegar ali no final da carreira. Quando eu chegar aqui, eu volto. O último pontinho eu vou fazer aqui. Aqui nós temos as duas correntinhas, lembra aqui da curvinha? Então, eu pego aqui em uma das correntinhas, nas duas alcinhas, e faço aqui meu último ponto alto. Aqui eu fiquei com 36 pontos altos, tá? Vou subir agora 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto.
mais uma correntinha de separação. Vou virar o trabalho e vou agora fazer os pontos altos, separados por uma correntinha. Esse eu não conto, pulo esse aqui no seguinte, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um, venho no seguinte, ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um de base, venho no seguinte, faço aqui um ponto alto. Então, eu vou fazer isso até chegar ali no final e volto para nós darmos sequência. Uma correntinha de separação, laço, pulo um, venho no seguinte, faço aqui um ponto alto. Aqui me sobrou um pontinho, tá? Não tem problema. Quem não quiser que sobre aqui um pontinho, que fique certinho, em vez de 36, faz 37 pontos altos aqui, tá? Aqui, no meu caso, eu não me importo, porque fica aqui embaixo do braço, olha. E eu vou sempre finalizar aqui com 2 pontinhos altos, tá? Então, não há problema nenhum. 1, 2, 3 correntinhas, equivalente a um ponto alto. Viro o trabalho e agora vou fazer a carreirinha toda de ponto alto. Trabalho aqui esse pontinho alto que tá aqui um do lado do outro. Aqui no meio, onde temos a correntinha de separação, fazemos um ponto alto. Aqui no ponto alto, um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar assim até o final, e vai ser sempre essa sequência, até ter o tamanho que nós desejamos. Aqui no meu caso, para o tamanho M, eu fiz 9 carreiras intercaladas. Quem for fazer um tamanho G, pode fazer 11 carreiras, 2 a mais de cada lado. Mesmo assim, vai provando, porque às vezes com uma a mais de cada lado já é o suficiente, porque ainda tem o aumento dos squares também, que já vão ser 4 centímetros, só de square para o tamanho G, porque nós vamos fazer sempre uma carreira a mais, né? Então, cada lateral tem 1 centímetro do quadrado, então já vão ser 4, são 2 quadrados, o da frente e o de trás. E aqui mais a lateral. Então, talvez não precise fazer 2 carreiras de cada lado, só uma. Então, tem que ir fazendo, coloca os marcadores, põe no corpo, vê, que é assim que eu faço, tá? Para chegar nas medidas que fiquem mais exatas ao meu corpo, ou se eu estiver fazendo para as minhas filhas ou para outra pessoa, é importante que a gente vá fazendo provas, como quando vai numa costureira para fazer uma roupa, de vez em quando tem que passar por ali para provar, para ver se está tudo bem, se tem que fazer algum ajuste. Com o crochê é a mesma coisa, tá? Então, agora, nós vamos fazer as 9 carreiras, que correspondem aqui a esse tamanho M que nós estamos fazendo. Quando eu finalizar a minha última carreira, vai ser a carreira de ponto alto aqui no meu caso, só pontos altos. Eu vou voltar para nós já costurarmos com a agulha ali na outra parte. As 9 carreirinhas ficaram 10 centímetros, tá? Aqui de comprimento, para quem tiver curiosidade em saber, eu tenho aqui 17,5, 18 centímetros. 18 centímetros eu tenho aqui, tá? Então, 10 de largura, 18 de comprimento. Então, aqui eu finalizei, né? Meu último pontinho. Eu vou vir aqui. Aqui nós temos 2 correntinhas, né? Nessa curvinha aqui da nossa tira. Então, eu vou vir aqui na segunda correntinha. Vou passar aqui meu fio aqui para trás e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E vou pegando uma alcinha de um lado, uma alcinha do outro. Sem apertar muito, não pode ficar nem apertado e nem frouxo, tá? Vou fazendo aqui pontos baixíssimos, pegando uma alcinha de um lado, uma alcinha do outro. Eu vou fazer isso até ali onde eu marquei com o meu marcador. Aqui nosso último ponto. Vou tirar aqui o marcador. Aqui eu vou fazer uma correntinha, vou cortar. Agora, a gente esconde esse fiozinho por aqui, tá? Vou mostrar aqui pra vocês como fica. Fica bem bonito o trabalho. Todos os fiozinhos eu fui passando aqui
por entre as correntinhas do nosso trabalho. Vou fazendo um nozinho, para não correr o risco de desmanchar, tá? Aqui, olha, já pego e faço aqui um pontinho, que é como um nozinho, perto, e sigo aqui escondendo o fio. Depois faço mais nozinho. Eu vou deixar na descrição do vídeo todas as medidas para todos os tamanhos. Eu vou deixar também qual a medida que ficou cada tira do meu trabalho, tá? Apesar de ter dito durante o vídeo, eu vou deixar a medida da tira do decote, da tira das alças, das duas tiras que nós vamos pôr aqui na cintura, tá bom? Os squares aqui, vocês sabem que tem 20 centímetros por 20. Agora que nós temos aqui as laterais prontas, agora é um ótimo momento para provar, ver se tá tudo bem, porque ainda dá para desmanchar, fazer mais alguma carreira aqui do lado, caso seja necessário, tá? Então, agora é o momento de provar. E depois de provar, ver que tá tudo bem, nós vamos fazer uma carreira aqui embaixo de pontos baixos, ou quem quiser também pode fazer de ponto alto, para depois nós costurarmos as duas tiras aqui da nossa cintura, tá? Então, agora eu vou provar, vou ver se tá tudo certinho e volto para nós fazermos a carreira de ponto baixo. Para quem quiser saber, eu tenho uma circunferência de busto de 92 centímetros, tá? Então, agora nós vamos virar aqui o trabalho e vamos começar a fazer os pontinhos baixos. Para ficar com um acabamento melhor, né? Porque aqui, como nós temos as costuras e tudo, não fica retinho. Então, nós vamos fazer aqui um nozinho corrediço. Quem quiser, como eu disse, pode fazer uma carreira de ponto alto. Então, eu vou vir aqui e vou começar. Introduzo aqui o fio, subo uma correntinha, aqui eu tenho o espaço aquele da correntinha, faço aqui um ponto baixo e vou trabalhar agora ponto sobre ponto, toda a volta. Eu já vou aproveitar para ir arrematando esses fiozinhos que nós temos aqui na parte de baixo. Para o tamanho M, são 2 novelos, tá? Para o tamanho P, também vai ser um novelo e um pouquinho do segundo novelo. Tamanho M, nós usamos um novelo e meio, mais ou menos. Para o tamanho G, vão ser 2, para o tamanho GG também, 2 ou 3. Vamos aqui escondendo os fios. Eu vou fazer só essa carreirinha, tá? Toda a volta. Aqui onde tem costura, eu também pego um pontinho. Quando eu chegar aqui, eu volto para nós finalizarmos. Eu cheguei aqui onde nós temos as carreiras e os pontos, né? Faço um ponto baixo aqui no meio do ponto, venho aqui na junção de uma carreira e outra, faço um ponto baixo, venho aqui dentro, faço um ponto baixo, aqui na junção entre uma carreira e outra, outro ponto baixo, aqui no meio um ponto baixo. Eu não tô fazendo 2, tá? Tô fazendo só um. Venho aqui, faço um. Se vocês sentirem que precisa fazer 2, façam 2. Cada ponto, né, pede um número, mais ou menos pontos. Tá? Vou fazendo assim, olha. Aqui no meu caso, pro meu ponto, com um ponto aqui no meio, um na junção, um no meio, um na junção, tá ficando perfeito. Se eu fizer 2, fica um excesso de ponto aqui, tá? Pra mim não ficou bom. Mas já fiz trabalhos que eu tenho que pôr 2, então por isso eu falo. Dependendo aí do teu ponto, da linha que você tá usando, coloca 2. O próprio tecido aqui que nós estamos fazendo, ele vai te dizer se precisa de mais. Vocês podem observar que aqui, com um ponto dentro, um na junção, um dentro, um na junção, ficou perfeitinho, retinho, tá? E agora é seguir, onde tem pontos, vamos fazendo pontinho sobre ponto, e quando chegar ali nas nossas carreirinhas da lateral, nós vamos fazer dessa forma que eu passei para vocês. Já vou aproveitar aqui para mostrar para vocês, aqui na junção onde tá a costura, eu pego aqui e pego outro aqui, tá?
E assim fica certinho. Aqui eu já tenho que aproveitar para esconder esse fio. Aqui nesse espaço, faço aqui um aqui dentro. E agora, aqui nós estamos na parte do square, onde nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Já arrematando aqui o fio. Então, quando eu finalizar, eu volto, vocês podem observar que já vai ficando bem mais retinho o nosso trabalho. Então, agora, quando nós formos colocar nossa tira na cintura, já vai ficar bem mais fácil. Fiz aqui meu último pontinho, vou cortar. Vou vir aqui onde nós começamos, vou vir aqui no seguinte. Vou pegar esse fio, vou passar pra cá. Volto aqui nesta correntinha e vou trazer esse fio pra cá. E assim o nosso fechamento fica perfeito, tá? Então, eu já tenho a faixinha virada pro lado do avesso, agora eu tenho que virar o top do lado do avesso. Agora, nós vamos unir aqui mais ou menos, tá? Pego aqui na lateral. Aqui. Aqui para outra lateral. E também marco. Não tô contando pontos nem nada, tá, gente? É só pra gente ir se baseando na hora de costurar, pra ficar mais ou menos tudo por igual. É como se nós estivéssemos alinhavando antes uma peça, antes de costurar. Viram? E faço a mesma coisa aqui atrás. Eu vou costurar tudo com agulha. Eu vou começar aqui pela lateral. Vou fazer aqui um nozinho corrediço. Pego aqui um fiozinho de um lado, uma laçadinha de um lado, outra do outro. Faço aqui uma correntinha e agora vou começar a trabalhar normalmente. Pegando uma alcinha de um lado, uma alcinha do outro. Uma alcinha de um lado, uma do outro. Às vezes a gente vai ter que pegar no mesmo ponto, tá? Pra ficar certinho. Como por exemplo aqui, olha, por enquanto tá pontinho a ponto. Aqui já começa a ficar um pouco mais afastado. Aqui, ó, eu já peguei nesse pontinho, mas eu vou pegar de novo, pra continuar certinho aqui, tá? Pode ser que alguma vez a gente tenha que fazer isso, porque nós não temos o número exato de ponto aqui. De um lado e do outro. Aqui, ó, vou pegar no mesmo lugar de novo. Agora, já pego uma de cada lado. Agora, aqui, olha, nós temos aqui a lateral da faixinha, que nós ainda não costuramos essa parte. Eu já venho, pego aqui e pego aqui também. E vou seguir aqui, depois eu costuro ali. Finalizei aqui meu último pontinho. Corto, faço aqui um nozinho. Depois temos que arrematar. Agora, nós vamos pegar a nossa outra tira. Vamos marcar aqui também. Agora já fica mais fácil, porque agora nós vamos ter o mesmo número de ponto daqui a aqui. O único que agora a gente tem que prestar atenção para ficar bem certinho. Um aro em cima do outro, tá? Quando a gente veste, fica bonito, porque não pode ficar assim, senão fica feio, tá? Tem que ficar um em cima do outro. Então, aqui eu vou marcar novamente, vou deixar para costurar só por último aqui. Vocês também vão fazendo isso aí. E agora é a mesma coisa, tá? Quando eu finalizar aqui essa costura, eu volto pra gente fechar aqui essa lateral. Cheguei aqui no final da união das duas tiras, eu vou cortar para nós podermos fazer aqui a costurinha. Então, agora eu vou colocar assim essas duas partes. Quem quiser também pode costurar as duas faixas antes, já costura essa parte e depois coloca aqui no top.
Agora eu faço aqui um nozinho corrediço e vou costurar aqui essa parte que ficou. Pegando aqui uma alcinha de cada lado, do mesmo jeito. Que fique bem no lugar, tem que ser, tá? Aqui eu finalizo, só que eu não vou cortar o fio, porque eu já vou fazer o acabamento, tá? Aqui da barra. Aqui, nós podemos fazer mais uma carreira de ponto baixo, como nós fizemos aqui, ou quem fez uma carreira de ponto alto, pode fazer também uma carreira de ponto alto antes do acabamento. Agora é o momento de experimentar, para ver se quer mais comprido, tá? E então, eu vou virar ela aqui pro lado certo. Virei ela aqui pro lado direito. Eu já vou fazer o meu acabamento. Eu vou subir aqui uma correntinha e vou trabalhar pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui nessa alcinha, nessa outra, e vou fechar aqui com um baixíssimo, formando um ponto picô. Um ponto baixo, 2 e 3. A cada 3 pontos baixos, eu faço 3 correntinhas, pego aqui nessa alcinha, nessa outra, puxo o fio, faço aqui um ponto baixíssimo, mais 3 pontos baixos. Eu vou fazer isso todo ao redor da peça, ao redor de toda a peça. Quando eu estiver aqui, eu volto para nós finalizarmos. Aqui, em vez de 3, eu vou fazer 4, porque vai ficar mais centralizadinho aqui o picô. 3. Agora, finalizo. Aqui eu já finalizei o acabamento aqui do barrado. Agora, nós vamos fazer aqui a parte do decote, tá? Aqui, quando eu chegar nessas partes, tanto daqui como aqui das costas, eu vou fazer uma diminuição, só pra ficar aqui mais certinho e pra alça também não cair, tá? Ela não cai, mas eu quero que fique assim um pouquinho mais ajustado nessa parte. Eu vou começar aqui pela alça. Venho aqui no seguinte, um pontinho baixo e outro. Aqui já tem 3. 1, 2, 3 correntinhas. Pego as 2 alcinhas, fecho aqui com ponto baixíssimo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pego as alcinhas. Fecho, trabalho mais 3. Um, 2, 3. Faço 3 pontos baixos na base. A cada 3 pontos baixos, um picô. Fiz um picô, vou trabalhar aqui um pontinho baixo normal. Agora aqui, não, vou trabalhar... Agora eu vou pegar um e não vou finalizar. Vou no seguinte, não finalizo. Venho aqui no meio dessa costura que nós fizemos. Pego mais um, não finalizo. Venho aqui no seguinte, pego mais um, não finalizo. Fiquei aqui com 5 alcinhas, vou tirar todas. E venho e faço o seguinte ponto baixo.
E aqui eu fiz uma curvinha. 1, 2, 3 correntinhas. Fecho aqui, pegando as 2 alcinhas, o meu picô. 1, 2, 3 3 pontos baixos. 1, 2, 3 correntinhas. A mesma coisa que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui desse lado, tá? Então, quando eu chegar aqui, eu volto. Cheguei aqui, trabalhei o meu último picôzinho, então eu venho aqui nesse, não faço, venho aqui na costura, não finalizo. Pego outro aqui já da alça, não finalizo, e pego o seguinte, e agora que eu tenho aqui 5, finalizo todos juntos. Já aqui no seguinte, já faço um ponto baixo e outro ponto baixo, completando 3 pontos baixos. 1, 2, 3 correntinhas, faço aqui meu picô. E aqui a gente cria uma curvinha, tá? Uma curvinha que faz diferença na hora que a gente veste a blusa, tá? Fica certinho agora aqui. Então, agora eu vou fazer tudo igual. Quando eu chegar lá atrás, nessa parte, eu vou fazer a mesma coisa. Já vou voltar com essa parte aqui de dentro do decote finalizada. Agora, nós temos que fazer aqui a manga. Olha, para mostrar aqui para vocês que aqui, debaixo do braço, eu não fiz o picô, tá? Eu fui fazendo o picô em toda a volta. Chegando aqui, não fiz, porque achei que podia incomodar. Quem quiser pode fazer, porque não fica muito embaixo do braço e não incomoda. Mas eu fiz sem, tá? E eu fiz do mesmo jeito que eu tinha feito aqui embaixo. Eu fiz um aqui no meio, um entre uma linha e outra, um no meio, um entre uma linha e outra, tá? É igualzinho. Agora eu vou passar aqui pra vocês as medidas finais que ficaram os tops. Pra quem tiver curiosidade em saber, esse aqui eu fiz com o Euro Roma Passione, o 3, e a cor é a telha, o número é 710. O Passione tem 150 gramas, tá? Eu também fiz com a número 3. Ele ficou, na minha opinião, um pouquinho mais soltinho que o Charme, que o Charme é um fio um pouquinho mais grossinho. E eu usei a mesma agulha. O Tex do Charme é 378 e do Passione é 369. É pouquíssima diferença, tá? Olha, eu usei um novelo e sobrou tudo isso aqui do segundo novelo, tá? Tanto que agora eu vou fazer um top com essas cores que sobraram. Olha, o do Charme também, olha. Usei um novelo e olha, sobrou muito. Então aqui eu vou passar as medidas finais. Fiquei com 42 de largura. De comprimento eu fiquei com 34. Aqui para vocês terem uma ideia de uma alça. A outra eu fiquei com 32. Aqui no centro eu tenho 20, que é o tamanho aqui da nossa tirinha, que eu passei para vocês. Aqui, o que sobrou aqui de alça foi 13 centímetros. Eu vou deixar fixado no primeiro comentário do vídeo quantas correntinhas a gente precisa para fazer a faixinha aqui do decote, as 2 alças, as 2 daqui da cintura, os 2 squares, tá? Eu vou deixar tudo fixado no primeiro comentário e também vou deixar na descrição do vídeo quantas correntinhas eu preciso para cada faixa. PMG. GG é a mesma coisa, é só acrescentar 6 pontos. Isso aqui é tudo múltiplo de 6. O quadrado, igual, é só fazer mais carreiras. Só que também chega um ponto que talvez não seja preciso fazer ele completo. É só acrescentar mais uma carreira de cada lado. Aí tem que ir vendo e adaptando, tá? Como aqui na lateral também. Quem precisar pode fazer exatamente do mesmo tamanho e acrescentar aqui mais carreiras, mais 2, mais uma. Então eu espero que vocês gostem e façam muitos tops como esse. Eu fiz exatamente as mesmas medidas, tanto o rosa como o telha. A única coisa que eu noto é que esse aqui ficou um pouquinho mais solto, porque como o fio Passione, ele é um pouquinho mais fino, e eu fiz com a mesma agulha 3, então ele ficou um pouquinho mais solto, mas acabou ficando o mesmo tamanho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. E para quem quiser também, na aba comunidade, vocês podem postar o trabalho de vocês para que todos nós possamos ver. Não esquece de se inscrever, de acionar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!